5 parasitas e patógenos que controlam as mentes humanas. Patógenos e parasitas são elementos extremamente assustadores. O sistema imunológico trabalha para construir uma defesa contra esses pequenos organismos evasivos. Hoje em dia, parasitas e agentes patogênicos desenvolveram algumas formas interessantes de se reproduzirem e ou transitarem para a próxima fase do seu ciclo de vida. Esses invasores físicos manipulam o comportamento, forçando-os a tomar ações que lhes darão uma chance de se espalharem ou se reproduzirem. 5. Bactérias intestinais. Sim, a flora intestinal é capaz de causar mudanças drásticas em seu estado mental. Essas bactérias podem ter um papel significativo, causando ansiedade e depressão em muitos humanos. No entanto, estudos recentes dividiram as pessoas em grupos com base na presença de várias bactérias nos seus intestinos, em quantidades diferentes, para determinar o impacto potencial das bactérias intestinais no humor. Eles usavam máquinas de fMRI e outros dispositivos para observar como os cérebros respondiam às imagens. Um grupo tinha mais bacteroides, enquanto o outro grupo tinha mais Prevotella, 2 tipos de bactérias que vivem no intestino e que alteram o humor. Os cérebros dos membros do grupo Prevotella se iluminaram ao serem mostradas imagens de material carregado de emoção, indicando que estavam respondendo com maior intensidade, e apresentou aumento de ansiedade e depressão. As bactérias intestinais desempenham um papel na regulação do humor. 4. Mais microflora intestinal. Os micro-organismos intestinais têm a capacidade de governar a mente dos humanos. Desta vez, são os desejos que são afetados, em vez do humor. Em condições normais, estudos demonstraram que as pessoas obesas têm bactérias intestinais diferentes e específicas das pessoas com peso mais moderado. Essas bactérias podem ter alguns efeitos de longo alcance. De certa forma, os desejos por açúcar são realmente alimentos para os organismos que o causam. A levedura que cresce no intestino é chamada de candida, e ela adora ingerir açúcares principalmente. Assim, como esses micróbios se expandem, produzem substâncias químicas que possibilitam que uma pessoa deseje mais açúcar, perpetuando o ciclo da própria microflora. De uma maneira peculiar, eles sequestraram sua mente para obrigar-lhe desejos de açúcar, pois eles têm desejos de açúcar e evoluíram para emitir substâncias químicas que fazem com que você tenha os mesmos desejos de açúcar como eles, portanto, você os alimentará. 3. Raiva. Quando as pessoas pensam numa doença que muda a mente de animais e humanos, geralmente a raiva vem à mente. O vírus da raiva afeta o cérebro e a coluna, causando danos significativos ao organismo do hospedeiro antes de matá-lo. O vírus vive na saliva de humanos e animais infectados e se espalha quando um morde o outro. Assim como ocorre com outros animais, os humanos infectados experimentam algumas mudanças comportamentais ininterruptas que auxiliam o vírus e se reproduzem. Os organismos portadores do vírus da raiva tendem a tornar-se hiperagressivos e agitados. Os humanos podem experimentar sintomas semelhantes aos da gripe no início, como alucinação e delírio. Uma vez que a doença se manifesta, o vírus é quase sempre fatal, com relatórios indicando que menos de 10 indivíduos sobreviveram à fase clínica da raiva nos Estados Unidos. Ainda mais estranho é o fato de que o vírus da raiva pode causar hidrofobia, um medo extremo da água. A raiva está presente na saliva dos infectados, sendo que os indivíduos que têm medo de água não eliminam o vírus bucal, sendo consequentemente mais propensos a se propagarem. 2. Naegleria fowleri. É uma criaturinha aterrorizante. Também conhecida como ameba cerebral, e se alimenta de bactérias. O mais assustador é que vive na água, e tem a capacidade de passar pelo nariz e chegar ao cérebro, onde causa danos e geralmente mata a vítima. Ações simples como contato com água do lago podem expô-lo a este parasita. Os sintomas iniciais desde de pequenos animais geralmente aparecem entre 1 e 9 dias após a exposição, começando por volta do 5º dia. Esses sintomas podem incluir dor de cabeça, náusea, vômito e sintomas básicos semelhantes aos de uma gripe, no primeiro estágio. No entanto, pode levar a vertigens ou perda de equilíbrio, alucinações e, eventualmente, morte. 1. Clorovírus ATCV1.
Há muito se sabe que esse pequeno vírus degradável afeta os padrões comportamentais dos ratos, levando-os a alguns déficits cognitivos bastante graves. Também é conhecido por infectar humanos. O vírus causa diversas alterações químicas no comportamento dos organismos hospedeiros por meio de um longo processo. O clorovírus ATCV1 prejudica significativamente as habilidades cognitivas dos indivíduos infectados. Caso isso não seja uma ideia assustadora suficiente, ele pode persistir por anos dentro de você. Um pequeno estudo nos Estados Unidos descobriu que 44% dos participantes eram realmente portadores do vírus, que normalmente vive em algas, mas tende a reaparecer em humanos. Se você chegou até aqui, é porque gostou do vídeo, então ajude o canal. Deixe o like, se inscreva e compartilha.